gente! Como é que vocês estão? Que coisa boa! Muito obrigada pela presença já de vocês. Estou super empolgada. Peço até desculpas hoje, minha garganta não tá das melhores aqui, tá? Mas nada que um bate-papo e um aquecimento aqui vocal não ajude, certo? Então, bora lá. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana. A gente vai conhecer um pouco mais a trajetória de uma empresa que é especializada em aquecedores, mas tem toda uma trajetória que a gente vai entender como que ele chegou até aqui. Muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal, né? Com certeza, já é inscrito. Já ativou o sininho das notificações para acompanhar todo o nosso conteúdo, não só os nossos podcasts, mas também as reportagens do programa Mundo Empresarial, o nosso programa na íntegra, que você acompanha também aqui no nosso canal do YouTube, tá? Muito obrigada aos mais de 140 mil inscritos. Então, curta, compartilha, né, com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que esses conteúdos vão auxiliar e muito na trajetória de diversos empreendedores aí conosco, certo? Muito obrigada mesmo. E o nosso bate-papo, então, é com o CEO de uma empresa que vem se destacando no mercado por desenvolver soluções inteligentes e eficazes para a produção animal, principalmente, tá? Diretamente da F-Zardo Aquecedores. Seja bem-vindo, Franco Zardo. Muito obrigada pela sua presença e diretamente de Franca ainda. Só pra gente entender melhor, esse nome Franco não é por causa da cidade, não. Ele já vai explicar aqui pra gente também. Obrigado pelo convite, Laísa. É um prazer estar com vocês aqui. Imagina, o prazer é nosso. Vamos começar literalmente do começo, né? Como que começou, assim, a sua trajetória? O seu nome, especificamente, não tem a ver com a cidade, né? Não. É uma coincidência, né? A minha mãe, na época do meu nascimento, minha mãe acompanhava um padre, né? Da igreja onde ela frequentava, que se chamava Franco, né? Daí surgiu o nome de Franco por conta do padre. Entendi. Né? Padre Franco. Eu costumo dizer que legal. Que Franco seria o macho de Franca, né? Engraçado, é verdade. Se for analisar por esse lado, faz sentido. Mas foi isso. Tinha um padre, meu irmão também, ele se chama Fran Sérgio. Fran Sérgio? É um nome exclusivo, que eu acho que da região de Franca, também por conta de um padre, né, que se chamava Fran Sérgio. Só tem lá em Franca, então, provavelmente. Porque eu nunca ouvi esse nome, realmente. Eu conheço 3. E de Franca? De Franca. Então tá explicado. Em homenagem ao padre. Que legal isso. Que curioso, na verdade. Então por conta do padre, eu gosto do meu nome. Meu irmão já nem tanto. Mas eu entendo. Eu tenho um caso particular da minha família também, que eu não vou abrir aqui, mas eu comprei. Conta! Não, vou falar, vai, eu vou falar. Não, é da minha família. O meu namorado, ele se chama Sanches, né? E aí tem o lance do sobrenome. Então, todo mundo acha que ele tá falando que ele é conhecido pelo sobrenome, e na verdade não. Só que ainda assim, não passa, é um nome diferente, o pessoal não tá acostumado, mas o irmão dele se chama Chester. Aí é meio complicado, entendeu? E esse nome surgiu antes da Perdigão lançar o bichinho lá no Natal, então é complicado. Cunhado, desculpa, tá? Mas eu precisava ter comentado isso por causa dos nomes aqui, mas enfim, vamos lá. Da minha família também tem vários diferentes. Antigamente tinha esse negócio, né? Se nasce um filho e coloca com a letra O, todos os filhos têm que ser com a letra O também, né? Sim. Então nasceu o meu avô, pai da minha mãe, Otaíde, né? Até aí tá tudo bem. Otaídes. Tem o S ainda. Aí depois veio Onésia. Entendeu? Orani, e assim foi, Ouvani, entendeu? Então começa minhas tias... dificultar, né? Aí a última que nasceu assim, a rapinha do tacho, Maria Helena. Entendeu? Pra tipo romper Podia ser Olivia, né? Alguma coisa assim, né? Pra completar, né? Tipo, mas não, Maria Helena. Tem amigos de infância que a primeira era primeiro veio o Charles, depois veio a Shirley, depois veio a Shirley. E um tempo depois nasceu um casal de gêmeos. Até hoje eles são Shirley e Shirley. Que horror. Shirley e Shirley. Nossa, é um trava-língua isso, né? Que coisa horrível. Mas vamos lá. Só para descontrair mesmo. Então, vocês nasceram lá em Franca mesmo, começaram a sua infância lá. Uhum. E como que foi a sua infância, assim? Como que você trilhou a sua adolescência, a sua trajetória lá na cidade? Bom, não foi, eu acho que não é muito diferente, né, da maioria das pessoas estudando, né, enfim.
Meu pai, eu comecei a trabalhar, eu e meu irmão começou a trabalhar muito cedo com ele, né? Mas não para ajudar, é só para ter aquele compromisso de sair da escola e não ter que ficar sozinho em casa. Minha mãe na época trabalhava também. Então a gente ia com o pai, meu pai tinha uma oficina mecânica, né? Que foi da onde começou as ideias do negócio de construção, de solda, corte, enfim. Então a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu na época tinha uns 11 anos. Trabalhar assim, acompanhar o pai no trabalho dele. E observar já, né? Isso. Já com esse olhar um pouco diferente pro negócio. Como meu pai era mecânico de manutenção de máquina para calçado, Franca, capital do calçado, masculino, né? Então meu pai levava a gente para dar manutenção e ficar com as portas da oficina abertas. Então a gente recebia os clientes, né? O pessoal ia para lá, cadê o seu Cláudio? E a gente estava lá para receber, mas não falo trabalhar porque é o tempo que a gente ficava ali, mas assim, era mais para dar uma força e ficar com as portas abertas. Então foi dali que começou. Pra auxiliar, né? Vocês auxiliavam ele, ajudavam e dava aquela força moral. Querendo ou não, acho que para um pai ter os filhos ali no dia a dia do trabalho dele ajuda muito, Nossa, né? Com certeza. Assim, dá aquela garra, aquela força, porque você sabe, hoje você empreende e você sabe como é difícil, né? Assim, não é pra qualquer um, né? Não, e outra, e ficar também, poder participar mais tempo com os filhos, né? Sim. Porque automaticamente, mesmo fazendo manutenção, às vezes meu irmão ia, ou ele ficava e eu ia, enfim, a gente sempre estava junto com o pai, né? Hoje é uma dificuldade, né? Poder participar da vida, né, dos filhos ou do pai, enfim, o dia todo. Sim. Então foi assim, uma vida bem simples, né? Meu pai era o arrimo ali, sempre foi da casa. E eu acho que a infância foi bem tranquila, a gente passou muito tempo junto. Depois veio 2 irmãs, né? Com 11 anos nasceu, quando eu tinha de 10 para 11 anos nasceu minha irmã, a Marcela, que entra no caso, né? Franco, Fran Sérgio, Marcela e Mariana. Aí, tá vendo? Faltou... É isso aí. Podia ter sido com F também, né? Sim. Fabiana, né? Alguma coisa assim. Flávia. Flávia. Francine é prima, tantas, tem a prima Francine. Aí, pronto, ó. Pelo menos tem uma com F aí pra dar sequência, auxiliar. Né? E foi isso, né? A vida tranquila da época, né? Na época não tinha celular, né? Eu ficava... Quando tava com o pai, tava na rua jogando bola, brincando de... Brincadeira de moleque. Que fase boa, né? Sim, com certeza. Saudades, inclusive. Saudades. A gente veio dessa era analógica e, de repente, o digital foi entrando, a tecnologia foi chegando e a gente foi se adaptando, né? Sim. Mas a gente não tinha essa necessidade e todo mundo sobrevivia muito bem, obrigado, né? Sim, com certeza. Eu fico impressionado. Assim, esses dias eu tava até refletindo, né? Que você pega o celular hoje, se você liga pra alguém... Porque você tá preocupado, sei lá, liguei pra minha mãe esses dias, ela não atendeu. Já fiquei... né? Meu Deus, será que tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí você liga de novo e você começa a ficar tenso. E naquela época não tinha isso, né? Não tinha. Então, assim, as pessoas se comunicavam através de cartas. Sabe o que é carta? Carta que você escreve, manda pelo correio. Porque o pessoal não sabe mais o que é isso, né? Com esse negócio de WhatsApp, tudo muito imediatista, né? Telegrama, né? Na época. É interessante a evolução, assim, né? Pegando um gancho. É que na época que eu era criança, a galera, né, os mais velhos falavam, pô, a gente brincava... Hoje vocês têm carrinho pra brincar, a gente brincava com bugalho, fazia carrinho com sabugo de milho, enfim. E aí, tinha que usar a criatividade pra criar alguma coisa, literalmente, né? Sim. Meu pai contava muito que uma brincadeira deles era caçar pinhão, né? Meu pai é catarinense. Então ele saía pro mato pra pegar a pinha, né? Do pinhão. E cozinhava, assava no mato mesmo, coisa de criança. Na nossa época não tinha isso, porque morava na cidade. Né? Já então, saiu as brincadeiras eram carrinho, hoje são celulares, videogame, televisão, YouTube. Então, assim, é uma evolução. E a gente tem que se adaptar. Sempre os mais velhos vão achar estranho, né? É o que a gente acha. Não, e o que eu acho engraçado é que é sempre a geração mais velha que se adapta à geração mais nova. Isso. E não é o contrário, né? Que é o mais difícil. Teoricamente, era pra geração mais nova se adaptar. E não é. A gente que tem que se adaptar. A gente que tem que forçar a nossa mente mesmo pra conseguir acompanhar o ritmo dessa galera aí. Porque, vou te contar...
chega a ser até difícil mesmo. Eu sou meio, até, às vezes acabo sendo até antiquada, até retrógrada em algumas coisas, porque eu falo, não é possível, gente, calma, é muita informação, mas faz parte do processo. E aí vocês foram crescendo nesse meio. Sim. E em que momento que você estudou, né? Fez algumas faculdades que nem você comentou, né? Bom, na verdade, assim, eu tentei fazer alguns cursos, não concluí. Eu tenho uma dificuldade muito grande para prender minha atenção àquilo que eu não me interesso, né? Sempre tive. E então tentei fazer, mas graças a Deus aprendi muito com o que eu tentei e comecei, né? Só não terminei. Foi adquirido, né? O bom é que, como se diz, eu consegui empreender e tá começando a querer dar certo. Então, acho que eu costumo dizer o seguinte, o mais importante é a força de vontade, né? Eu tracei um trajeto e não me desviei desse trajeto, né? Há 4 anos eu comecei a empreender. O que eu aprendi, né, tá me ajudando muito. Com certeza, se eu tivesse estudado mais, enfim, eu teria um sucesso mais rápido. Mas eu não consegui, tá tudo bem, e tô conseguindo trilhar meu caminho aí. Sabe o que eu acho, Franco? Eu acho assim, não existe uma regra, entende? Uhum. Eu acredito muito nisso. Não existe uma regra, não existe um manual que você tenha que seguir. Cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas facilidades. Não tem uma regra básica, assim. Se você for analisar, o pessoal sempre cobra a gente de alguma coisa, né? Principalmente a geração anterior. Então, eu vim daquela geração também como a sua, acredito que a nossa diferença de idade seja pequena. E aí, aquele negócio. Ah, não, filha, presta um concurso, isso vai ser bom pra você, né? Você tem que fazer isso, faz... E eu sempre tive dentro de mim que aquilo não seria bom pra mim por algum motivo, eu não sei te explicar. Eu sabia que se eu fizesse aquilo, em algum momento eu ia querer fazer uma virada de chave na minha vida. E não seria salário, não seria estrutura que iria me prender. Então eu acho que cada um trilha o seu caminho de acordo com aquilo que tem dentro de si. Talvez no começo, as pessoas que nos amam, principalmente família, né? Os nossos pais, principalmente, fiquem um pouco preocupados, né? Porque, você não acha que você tá sendo radical, você não acha que você tá sendo aventureiro demais, vai com calma, pé no chão. Mas a gente que empreende tem aquele sentimento de falar assim, cara, eu sinto que meu caminho não é aqui, eu tenho que ir por esse caminho aqui, não sei como eu vou fazer isso dar certo, não sei como que o que vai acontecer, né? Mas eu sinto que é aqui que eu tenho que ir. Uhum. Então é mais ou menos isso, né? Isso. Quando eu comecei, né, com a F-Zardo, interessante que algumas pessoas, não por maldade, até ouvi alguns falar assim, empreender no Brasil é mais difícil. E eu não discuti, mas eu fiquei pensando, como mais difícil? Será que essa pessoa tentou empreender em outro país, não deu certo? Ou deu certo, né? E acha que como que pode ser mais difícil fazer uma comparação de empreender? E começa com aquele jogo político, enfim, né? Eu sempre, acho que até por essa questão de não prender tanta minha atenção em algumas coisas, as coisas que eu faço, eu acho que eu dou mais atenção. E assim, não tem como eu explicar para uma pessoa, às vezes eu e o meu sócio Marcelo Pop, né? Ele tem um jeito de pensar, eu tenho outro, ele acredita muito em mim, como eu acredito muito nele, só que a minha ideia eu nunca vou conseguir passar para ele 100%, isso, né? Não tem jeito. E eu sou muito teimoso no caso assim, de traçar um caminho, né, e seguir ele até onde eu marquei, porque se no meio do caminho eu desviar minha rota, eu não vou chegar nesse objetivo. É como vir para cá, né? Exatamente. Eu sabia o horário que eu tinha que sair, quantos pedágios eu ia pagar, quanto de combustível, tracei e cheguei no horário. Então, assim, muita gente que empreende hoje ou que tenta, traça um caminho e no meio do caminho ela se perde. Então, se a pessoa tiver foco, ela vai chegar no objetivo, a não ser que fez o planejamento errado, né? Não tem como chegar num lugar se planejando para ir por outro, né? Sim. A rota faz parte mudar por conta de uma ponte que caiu, fica mais longe, sim. Mas eu acho que a ideia do que você faz, você tem que manter até o fim e se esforçar. Não tem como dar errado isso. Então, né, aproveitando esse gancho,
Eu acho que, assim, na época dos estudos, eu não dei tanta atenção, sei que isso me faz muita falta, né? Até acho que devo ressaltar, porque a gente está falando para algumas pessoas, né? Acho que é muito importante, muito, muito, muito. Só que no meu caso, né, não deixa de ser importante, mas assim, eu acho que além do estudo, a pessoa tem que ter muita força de vontade, no meio do caminho tem muita pedra, é muito difícil, mas não pode deixar de acreditar. Sim. Assim, a gente sabe que o conhecimento técnico, ele é extremamente importante, né? Então, você se formar, você ter uma graduação, ter um curso técnico, uma profissionalização, isso traz um sentido para a vida, né? De alguma forma, né? A gente até fala... a gente vê, na verdade, no cenário do Brasil, especificamente falando, que falta profissionalização para muitas pessoas, né? E se o governo tivesse mais incentivo para os estudos, se a educação no nosso país fosse algo realmente divulgada de uma forma, sabe? Isso é base, isso é importante, a gente estaria, acho que, decolando em outras esferas, né? Porque o país tem muitas qualidades, né? É um povo trabalhador, então eu acho que estaríamos em outro cenário analisando mundialmente, assim, né? Mas, quando eu acho que as pessoas falam que empreender no Brasil é difícil, eu acho que é muito por conta da situação tributária. Sim, né? Com certeza. Isso eu acho que é o que pega e que faz muita gente, às vezes, desanimar, sabe? Fala, poxa vida, cara, eu tô dando meu sangue aqui e olha só o tanto de imposto que eu tenho que pagar, né? Isso chega a ser desleal, né? Em muitos momentos. Então, assim, por isso que empreender no Brasil acaba sendo muito desafiador. Eu falo que é desafiador, difícil em alguns aspectos e desafiador, né? Mas talvez isso não seja um motivo para desistir, né? Porque... o imposto, acho que não discordo de forma alguma, até acho que com certeza o principal motivo da dificuldade seria esse. Porém, é igual para todo mundo, né? Não tem muda as esferas. A gente tem essa mania de sempre... Isso é do ser humano, eu acho, viu, Franco? De olhar a grama do vizinho e falar assim, puta, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sim. Mas ninguém viu se ele pintou a grama, né? Assim, se ela nasceu assim mesmo, se tá bonitinha. Isso. Né? Não dá pra comparar, né? E falando assim, parece até que eu já sou um super empresário, enfim. Eu tô começando, tô trilhando, né? Tô no caminho, né? Assim... Os meus resultados, para o tamanho que eu sou, eles são relativamente bons, né? Então, assim, às vezes, comentando, as pessoas que vão ver a gente falar, ou que vai me ver falar, vai achar que eu sou um cara de super sucesso. Já super, Não, é muito difícil, até por conta disso, né? Dos tributos que a gente tem que pagar. Porém, não deva desistir. Ninguém. Eu acho que tem que continuar tentando, tem que pagar o que tem que pagar, fazer o que tem que fazer e ir para frente. Senão... a carroça quebra. Não, tá certo. E eu acho isso muito, muito bacana. É legal você compartilhar essa visão com as pessoas que estão nos assistindo, com o nosso público. Tem outros empreendedores que vão se identificar com você. Sim. Né? Eu acho que não adianta. Por mais que você empreenda na sua área de aquecedores e tudo mais, né? Que você tenha um segmento que você atue... Outros empreendedores atuam em outras áreas, mas no final das contas, pessoas conectam pessoas, né? E a sua história, a maneira como você está construindo isso, com certeza vai chegar em alguém que vai se identificar e vai falar assim, poxa, eu tô me vendo nesse cara aí, entendeu? É sério, isso é legal, porque isso inspira muito, né? Traz, assim, tipo, não desiste não. Eu acho que quem empreende não pode desistir. Não. Né? Tem tantos casos que a gente vê, né, de histórias assim, da pessoa começar e não dá certo, e ela não desiste. Não deu certo por aqui, não deu certo por ali, não deu certo por aqui, mas eu já descobri esses 3 caminhos que não dão certo. Então agora eu vou acertar. E assim vai, entendeu? É isso aí, eu acho que esse é o processo da vida, num contexto geral, né? Eu até tenho que consertar uma fala minha, que teve um curso que eu terminei. Ah, é? E nesse curso eu tive uma experiência de um palestrante que quebrou 8 vezes. Tá vendo? E aí ele foi como um caso de sucesso, né? Assim, uma mega empresa, né? E ele falou que num certo período da vida passou por muitas dificuldades, né? Que quebrava, reerguia. Teve várias vezes que ele ficou sem nada de dinheiro para recomeçar.
E tinha alguns fornecedores que deu uma força, ajudou, ele reconhece. E assim, eu acho que esse do curso todo, eu acho que foi o que mais me prendeu a atenção. Porque eu falei, pô, vou ter 8 chances, né? Se eu for. E eu acho que é isso, não pode parar. A roda do Brasil, ela é muito grande. Eu tô inserido no agronegócio, que é, eu acho que um setor que... É a base de muita coisa. Isso. Com certeza. Então, assim... tudo é agro. Isso. A gente não repara isso no dia a dia, né? Mas a fibra do tecido que a gente veste, a roupa, vem do agro. Sim. Né? Tipo, a matéria-prima de tudo vem do agro, vem da natureza, não tem jeito, né? Sim, com certeza. Então, às vezes, né... É tipo assim, o cara trabalha e fornece equipamento para o agronegócio, que é uma potência no país. Sim, eu me identifiquei, tô nesse ramo, né? Mas cada um e outro, o negócio é muito amplo, né? Todo mundo depende um do outro. É isso aí. Né? Então acho que a gente tem que... É uma teia. Isso. E se não tiver dando certo mesmo, e provar que não dá certo, muda de caminho, mas traça de novo um outro plano, marca um ponto fixo e vai até ele, né? Acho que é bem por aí. Tá certo. E aí, quando que foi essa virada de chave na sua vida mesmo? Quando você decidiu abrir a empresa e seguir esse caminho? E por que esse segmento? O que fez você escolher esse segmento? Em 2019 eu me desliguei de uma empresa, né? Onde eu aprendi muita coisa, né? Sou muito grato a essa empresa, aos ensinamentos principalmente. E daí em 2020 eu e Marcelo, eu com as minhas ideias vêm de onde, né? Só para explicar. Eu fazia muita visita e faço ainda muita visita à granja, fazenda, à usina de cana, enfim. O pessoal, um produtor me pede um produto em específico, né? Exclusivo para ele, né? E daí eu pego essa ideia, levo, sento com o Marcelo, a gente precisa desenvolver isso daqui. Automaticamente, na maioria das vezes, esse produto serve para outros produtores que têm a mesma dor que ele. Então é onde a gente faz um produto comercial, né, e começa a vender, que é o caso do aquecedor, enfim. Então em 2020, o Marcelo já prestava um serviço terceirizado para essa empresa que eu trabalhava. Eu me desliguei, chamei o Marcelo. Na época o Marcelo tinha 2 negócios. Tinha uma fábrica de cepos, né, que é uma placa de plástico para cortar couro, né, para fazer o sapato, e tinha montado um bar, bem no olho da pandemia. Então ele montou o bar, investiu muita grana no bar, um bar muito bonito, muito massa. Só que daí veio os lockdown, fechou o bar, ficou muito tempo parado, quebrou o bar, né? Então todo aquele investimento que ele fez para o bar foi por água abaixo. E eu com essa ideia, vamos, não vamos, vamos. Ele falou, cara, vamos, porque, né? E assim, a gente... Tem que fazer dar certo. Na pandemia, hoje eu acho que eu posso falar, a gente trabalhou de porta fechada, mas trabalhamos, a gente não parou, não teve como parar. Nós trabalhamos muito tempo com portas fechadas, de máscara, álcool gel, para todo lado. E começou a fazer dar certo. Nessa época a gente não tinha condição nem de comprar o bebedouro d'água. Então a gente tinha que levar a garrafa de água, tinha uma geladeira lá. Um frigobar bem velhinho, que foi guerreiro até alguns dias, pra gente gelar a nossa água, pôr alguma fruta, alguma coisa. E a gente dividiu um barracão de 250 metros. Então assim, no começo foi muito difícil, né? O que a gente fazia era, como se diz, vendia a janta para comprar o almoço e vice-versa. E depois foi gradativamente melhorando. Assim, hoje a gente pegou todo o barracão, alugou mais uma área do lado, né, de 500 metros e vem crescendo. Essa área, né, quando eu chamei o Marcelo para desenvolver, eu continuei com os aquecedores que eu tinha desenvolvido, né, que tinha registrado no meu nome. E daí, aproveitando também essa facilidade que ele tem de manuseio com ferramenta, eu falei, vamos criar outras coisas. E assim a gente faz, 32 produtos catalogados. E essa semana entrou mais 2 e, como se diz, vamos inventando um monte de coisa. Vocês vão desenvolvendo. Sim. Que legal. E esses aquecedores que vocês desenvolvem, eles são especializados e personalizados, né? Assim, e para que áreas especificamente? Porque quando você fala do agronegócio, você inclui muita coisa, né? Sim.
Nós começamos com aquecedor para suínos, né, para maternidade. Daí a gente fez um para creche e depois para estufa de cana-de-açúcar, de muda de cana-de-açúcar. Agora nós estamos com aquecedor elétrico para aviário, né? O que acontece? Hoje, né, a demanda de eletricidade no país está crescendo muito. Sim. É carro, tudo é automatizado. É Alexa. Então, tudo que a gente vê... É ela que tá aqui, inclusive. Quase que eu aciono a Alexa. Deu um comando aqui para a nossa registrada. Então, essa parte, o Brasil, não só o Brasil, mas eu acho que tudo tem que se adaptar à energia. Então, captação de energia solar, enfim. E a nossa base é aquecimento elétrico industrial, né? Então, assim, Marcelo entende bastante de aquecimento elétrico. Eu entendo alguma coisa de aquecimento elétrico industrial. Então, assim, a gente consegue passar para os clientes, né, uma segurança em fazer aquecimento elétrico, né? E mostrar que hoje é muito mais eficiente. Então, assim, para alongar um pouco a história, a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, cortou relações, fornecimento de gás, para aquecer algumas coisas o pessoal precisa de madeira. Naquela área já não tem muita madeira. E daí o Brasil começou a exportar pellet, que são grãos processados de madeira para queimar, né? E antes da guerra, o pellet custava R$300 a tonelada. Hoje custa 1.600 no Brasil. Então os aviários precisam de fazer aquecimento nos 14 primeiros dias, né? Que é quando chega os pintim, até chegar os 14 dias, ele precisa ser aquecido. E o pessoal ainda está tendo dificuldade de encontrar pellet por conta do preço, então o custo sobe muito. Com placa solar, energia, automatização, a gente consegue fazer o aquecimento, né, desses ambientes com controle de temperatura. Então, assim, a FZARD hoje trabalha com bem-estar animal. Que legal. Quando você queima, você está gerando monóxido de carbono. Sim, poluição de alguma forma. As empresas daqui 15 ou 20 anos, elas vão ter um compromisso, né, para cumprir em relação à sustentabilidade, justamente. Né? Então, a eletricidade, ela é limpa, o cara coloca placa, é autossustentável. A eletricidade dá condição de automatização, liga, Sim. desliga, temperatura, digital. Então, tudo por aplicativo ainda, com certeza. Né? Tudo na palma da mão. Isso. Então, a gente partiu para esse lado. Essa parte de aquecimento elétrico, agora, com essa tecnologia de facilidade, o cara consegue controlar a temperatura das granjas à distância, né? Saber se está tendo problema, alarme. Então, assim, começamos com os aquecedores, né? Que é o nosso carro-chefe. Só que a gente tem uma demanda muito grande essa época do ano, que esfria. Né? Então, chega o verão, não que a gente para de vender aquecedor, porque no Brasil, um país tropical, muito quente, então algumas granjas têm que resfriar, porque no mesmo ambiente tem uma mãe de 400 quilos que precisa se resfriar, precisa de um ar-condicionado, e um leitão recém-nascido. Então a gente precisa chegar a uma temperatura de 18 a 23 graus para uma fêmea, muito pesada, e de 32 para um leitão. Aí a gente criou um sistema, né, para fazer o aquecimento de uma área que dá conforto. Que legal. Ao leitão. Fazendo uma comparação hoje com o mundo que a gente, né, humano, é uma incubadora. Só que onde o leitão sai para mamar sozinho, que ele consegue fazer isso, o bebê não. Então ele sai da casinha aquecida, onde ele precisa ficar para não perder gordura corporal, porque no fim da vida dele o produtor tá vendendo peso, né? Ele mama e volta para casinha, né? Então assim, o suíno, ele é muito inteligente, até mais que o cachorro, né? Comprovado. Então começamos com os aquecedores e agora a gente tem carrinho de maneira, enfim, tem um monte de vários produtos. Que legal, muito legal mesmo. E é uma área, assim, que a gente acaba não tendo tanta informação porque não faz parte do nosso dia a dia aqui, né? Assim, principalmente nessa vida corrida urbana, que a gente não tem a gente não consegue imaginar, né? Todos os detalhes que o agro tem
só quem trabalha com isso mesmo, só quem fornece, só para quem realmente atua nesse segmento é que tem um pouco mais de noção. E é muito legal você compartilhar isso com a gente, porque no dia a dia a gente acaba não prestando atenção nessas coisas, a gente não questiona como funciona. Então é muito, muito interessante, muito legal a área que você atua, inclusive. Parabéns. Obrigado. E falando sobre mercado, quais são os diferenciais de vocês em relação a isso? Porque hoje praticamente vocês desenvolvem esses projetos personalizados, de acordo com a necessidade do cliente, mas automaticamente vocês se destacam por serem assim, praticamente bem exclusivos, né? Sim. É uma empresa que tem concorrência em relação a isso? Não tem? Como que vocês se destacam em relação a isso? Já que vocês atendem nível Brasil e até internacional, a gente já vai chegar nessa parte. Sim, nós, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, então a gente tem condição, né, de desenvolver essa exclusividade. E todo produto que ele, né, se destaca, né, que a gente consegue não vender só para um cliente, sim conseguir atender outros clientes com a mesma necessidade. Então, assim, é onde a gente faz produtos seriados, né, mas sempre tentando desenvolver algo novo para pôr no mercado. Essa exclusividade, esse diferencial nosso, né, até concorrentes diretos, nós não temos, porque o que a gente faz concorre com lâmpada, concorre com campânula de aquecimento a gás, né? Então, assim, a gente pegou um nicho de mercado elétrico, que acredito, com certeza é o futuro, né? Com automatização. Então, assim, a gente consegue uma infinidade de tecnologia para que o produtor consiga acompanhar isso mesmo de longe, né? Traz uma segurança muito grande, né? Isso, com certeza. Então, o nosso mercado hoje, a gente atende algumas empresas tipo BRF, JBS, Copacol, Copavel, assim, grandes empresas, grandes cooperativas. Homologar nessas empresas não está sendo fácil, por conta do nosso porte, enfim, a gente precisa ter uma estrutura para fornecer amostras. Então, não está muito... Tá meio complicado, porém, a gente está conseguindo provar que os nossos produtos são uma necessidade, né? Que a gente consegue mostrar para as grandes empresas também. O principal hoje é o bem-estar animal, né? Porque a gente leva isso para os produtores, né? Então a gente dá uma qualidade de vida com os nossos produtos excepcional para o animal, né? Que depois a gente vai ver que é proteína animal. Né? Então, assim, até chegar na parte do abate, né? Ele é bem cuidado, ele tem uma estrutura, a empresa que compra os nossos produtos está preocupado com isso. Então, o nosso diferencial é bater nessa tecla. Sempre trabalhar e desenvolver produtos pro bem-estar animal. Né? Então, assim, é uma realidade distante da suinocultura, né? No nosso país, por conta o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de carne suína do mundo. Há 7 anos atrás estava em 8º ou 18º, não me lembro, não me recordo. Mas assim, o crescimento foi muito grande. Muito grande, né? Mesmo, em pouquíssimo tempo. Então, como que você se adequa a um monte de situações, né? Para poder fornecer essa quantidade de carne para o mundo inteiro, né? Com algumas responsabilidades que atrasam um pouco a produção. Então a gente está conseguindo desenvolver produto que consegue andar junto. Isso, com a produção e a responsabilidade, né, de bem-estar, de ambiência, enfim. Porque não adianta produzir de qualquer jeito, não é? Isso reflete no produto final, que a gente está falando, obviamente, do abate, enfim, da qualidade da carne, aquele negócio todo, né? E isso a gente sabe que gera impacto para nós. Sim. Né? É um retorno, sim, né? De certa forma. O cara que produz, né? Que tem uma granja, que tem né? Que trabalha nesse segmento, em algum momento ele mesmo vai consumir isso. Sim. Né? De alguma forma.
né? Então, assim, se não ele, alguém muito próximo da família ali, né? Não tem jeito. É literalmente o ciclo da vida que a gente fala. Mas isso é fundamental, essa visão de cuidado, de bem-estar. Até porque existe uma... Acho que hoje o acesso, né, às informações na palma da mão facilitam qualquer busca, qualquer pesquisa, né? Ao mesmo tempo que a gente vê várias notícias erradas sendo divulgadas, a agilidade que a internet hoje traz para uma notícia ruim também se espalhar é muito grande. Muito grande. Né? E isso gera um impacto muito, muito forte, né? Ou a empresa, ela prospera, ou dependendo da notícia, dependendo da forma como ela lida com alguns aspectos ali, valores, princípios e tudo mais, também é motivo para cair tudo. Sim. Né? Então, hoje a gente tem essa... Além, né, de você ter a preocupação de estar sempre regulamentadinho, dentro da lei, dentro né, dos conformes ali certinho, dentro daquele segmento que você atua, ainda tem essa preocupação também. Sim. Né, com esse olhar que você precisa ter hoje muito mais comercial e muito mais, assim, preocupado com a sustentabilidade, com a natureza e todo o impacto que você tem no seu entorno, né? Sim. Até onde o produto chega. O seu consumidor final, querendo ou não, é o seu principal cliente, independentemente de como você vai fazer esse processo. Mas tem que ser o melhor. Sim. Né? Hoje, como eu ando e visito, né, muitas granjas, lógico, respeitando sempre a questão de sanidade, eu não posso entrar na mesma granja toda semana, assim, em granjas diferentes na mesma semana, mas quase toda semana eu estou em alguma granja, no começo da semana e no começo da outra, para dar esse tempo. E é incrível, né, o cuidado que eu nunca vi em nenhuma maus tratos. Nunca. Não estou falando isso porque a gente está falando aberto ao público. E nem porque você trabalha, assim, de certa forma, com esse mercado, né? Isso. Eu vejo das granjas, do pessoal que produz hoje, que cria os animais... uma responsabilidade técnica muito grande, lógico que tem deficiência porque tem que contratar gente nova, enfim. Mas até hoje... E tá quase fácil de encontrar mão de obra hoje, né? Não. Tá tranquilo. Tá. A gente, né, até na indústria tá muito... Pra todo lado, né? Em todos os segmentos, viu, Isso. Franco? É o que a gente... Volta lá atrás, o que a gente falou, tá muito difícil de achar pessoas qualificadas. Sim. Né? Até, né... Por isso que eu acho que todo mundo tem que procurar estudo, procurar para se adequar ao mercado que hoje é necessário, ter conhecimento para fazer bem feito e até para quebrar alguns processos. Porque eu procuro muita coisa no Google, né? Mas demora. Então a pessoa sabe, ela encurta o caminho dela ali. E o produtor hoje, o que eu vejo no campo é que assim, eu entrego produtos com bem-estar animal, né? Que é uma responsabilidade que vai ser cobrada daqui a uns anos. O pessoal tá aderindo a isso, porém, eles já vêm fazendo muita coisa para acontecer esse bem-estar. Eu nunca vi maus tratos, nunca, né? Lógico que tem produções gigantescas que eu visito, que tem... uma imensidão de fêmeas, né? Então, assim, muitos leitões, mas sempre muito bem cuidados. Né? E bater nessa tecla de bem-estar animal, todo mundo no Brasil, eles já estão se adaptando para que no futuro próximo, a hora que for regra, tá todo mundo já adequado a isso. Eu acho assim, na hora que você comentou sobre o conhecimento técnico, né? Que isso é muito fundamental... Realmente mas sabe que uma coisa que eu vou até compartilhar isso com você, porque talvez seja uma visão que você também compartilhe como outros empreendedores. Tá faltando mão de obra qualificada? Tá. Só que eu acho que o que tá faltando mais não é nem assim, você pegar, encontrar uma pessoa e treinar essa pessoa dentro daquele mercado, dentro daquele segmento. É encontrar alguém que queira realmente vestir a camisa, trabalhar e se entregar naquela função que ela vai desenvolver. Sim. Porque hoje existe uma rotatividade muito grande e essa geração que está chegando tem aquele pensamento, eu quero crescer rápido.
E a gente sabe que não é assim. Não. Né? Nós, como somos da geração analógica, que a gente viu a coisa acontecer, a gente sabe que existe um processo que, inevitavelmente, você vai ter que passar. Né? As dores você vai ter que passar, as conquistas você vai encontrar também, é claro. Mas não é assim, do dia pra noite que você cresce. Não é do dia pra noite que você sai da faculdade, mesmo formado, enfim, e você vai conseguir já ter um cargo muito bom na empresa que você sonha. É um processo, é uma construção. Seja para quem empreende, seja para quem vai trabalhar para alguém, né? Assim, para alguma empresa, vai vestir a camisa de alguma empresa. Não é? Isso também conta. Com certeza. Eu acho que a sua experiência, né? Você especificamente contando sobre a sua trajetória, você tem muito a agregar nesse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Sim. Né? Eu acho que isso conta muito. É a força de vontade que faz o empreendedor dar certo e que faz o colaborador dar certo naquela empresa também. Sim. De certa forma. E aí eu acho que entra muito nesse assunto que a gente tá falando agora. Sobre, poxa, eu nunca vi essas granjas ou esses clientes que eu atendo, enfim, de alguma forma, nunca vi maus tratos. Por quê? Porque são pessoas que estão comprometidas a realmente dar o melhor delas. Sim. Né? Pode não ter conhecimento ali adquirido de forma técnica, mas busca esse conhecimento de alguma forma. Busca entregar o melhor, busca, porque tem força de vontade. Sim. Né? Porque a empresa tem os mesmos valores que a sua. Eu acredito muito, Franco, que se você que presta serviço para uma empresa, seja um fornecedor, seja um cliente, não sei. Se você não tem os mesmos valores alinhados, porque é o que você falou, todo mundo depende de todo mundo, é uma teia, né? Sim. Mas se não tem essa sinergia, não dá certo. De alguma forma não dá. Você vai precisar encontrar uma outra empresa que presta o mesmo tipo de serviço, a mesma situação, que tenha os mesmos valores e os princípios alinhados. Porque se isso não estiver bem amarrado, não flui. Sim. Não é? Você vai... Por mais que você ama o que você faça e que você precise atender, você precisa vender de alguma forma, porque empreender não é só amor. Não é. Né? A gente fala que tem, né, as responsabilidades fiscais e financeiras também por trás. Então aí se você precisa atender, você tem que fechar o mês daquele jeito, naquele número que você sabe que você tem que chegar. E aí tem um cliente que você tá atendendo, mas alguma coisa te diz que não vai dar certo. Você vai fechar negócio? Não vai. Você entende? Porque, querendo ou não, o seu propósito tem que estar atrelado ao seu cliente ou à empresa que você está trabalhando, à empresa que você vai entrar. Tudo tem que, acho que, sabe, ter uma comunicação em comum, se é que você me entende. Faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, acontece muito a gente não fechar negócio com alguns clientes. Lógico que não tem nada a ver com relacionado a maus tratos, até porque eu acho que por se tratar de animais e muito dóceis, a gente vê machos gigantescos com presas gigantes que os caras entram para lavar a baia e brinca, como se fosse um cachorro. Então, assim, o suíno é muito dócil. Né? Então, isso é uma troca já entre o funcionário e o animal. Né? Do cuidado, do carinho. O leitão é um animal muito bonitinho, fofinho. Então, assim, eu acho que é difícil alguém fazer algum mal, eu pelo menos nunca vi, por conta disso. O treinamento das empresas já começa dizendo o seguinte: você vai entregar isso para X empresa. O veterinário dessa empresa, lá do abatedouro, vai fazer uma avaliação de carcaça, e se esse animal tiver com marcas de maus tratos, você perde a concessão com ela. Então, assim, o cara não pode maltratar, porque senão ele para de vender para aquela empresa. É muito sério. Então, tem cobrança e automaticamente tem a doçura dos animais ali que não leva a ter, né, os maus tratos. A gente perde alguns, eu digo, até falar perder negócio é errado. A gente deixa de atender alguns clientes que eles não são clientes nossos. Nós fazemos um tipo de equipamento, né, do aquecedor para maternidade, e existe uma lâmpada. A diferença dos dois, a lâmpada aquece, o meu também. Só que a diferença é que a lâmpada não foi criada para aquecer suíno. A lâmpada foi inventada há muitos anos atrás para fazer outro trabalho. E aí tem muito cara que me liga e fala assim: não, gostei, achei massa, legal, bacana seu produto, quanto custa? Custa R$220. Não, mas eu pago 50 na lâmpada. Tá tudo bem. Você sabe o quanto você tem para investir na sua empresa. E o que você busca para ela. Se não dá para o meu aquecedor, tá tudo certo.
né? Continua com a lâmpada, só que eu tento mostrar para ele os benefícios. A lâmpada não tem controle de temperatura. Será que aquece o suficiente? Né? Ou será que desliga quando está muito quente? Aí não importa, porque desde a época do meu tataravô, lógico, na época do seu tataravô não existia a tecnologia que tem hoje, exatamente. Enfim, um dia seu filho vai assumir seu posto, tomara, e aí ele vai comprar do meu, que vai assumir o meu também. Porque daí o cara, né, procurou conhecimento, quer ver o melhor para o animal, enfim, vai deixar de investir em coisas que não têm tanta importância e passar a investir no que tem mais importância. Mas esses clientes, por enquanto, eles não são meus, e eu falo muito isso. Eu tenho uma zootecnista, que é a Heloísa, e um veterinário, que é o Luigi, né, que faz a parte comercial. Então eu falo muito, não briga, não discute, né? Não entra nessa treta, vamos dizer assim, né? Não vale a pena. Não vale, porque tipo assim, a gente tenta fazer o melhor para oferecer o melhor, né? E se o cara não quer comprar ou não pode, tá tudo bem. A gente não vai deixar de atender, mas até aquele momento ele não é nosso cliente. Né? Então, assim, hoje, né, nós fazemos algumas reuniões, treinamento muito específico. Recentemente eu desenvolvi um aquecimento para uma sala de creche suína, que não faz só o aquecimento, que era muito importante, é o que o cliente buscava, como também elimina mais de 70% da amônia da sala, que gera problema respiratório. E foi assim, sem querer. Né? Resolvi um problema de aquecimento. E acabou auxiliando em outro. Em outro que era muito mais importante. Né? Então, assim, é uma empresa muito grande, né? Então, a gente consegue, né, nessas visitas, né, nessas pesquisas que a gente faz de mercado, entrar em alguns clientes que dão a oportunidade para a gente mostrar o que a gente sabe fazer, né? E essa busca por conhecimento, né, principalmente por produtos novos que trazem as melhorias para as grandes, alta produtividade, é muito importante. Com certeza. Essa parte da resistência, né, de alguns clientes, a gente já continua, porque é um assunto que eu gosto muito de abordar aqui no podcast, porque independentemente do segmento, Franco, é uma postura, assim, acho que muito cultural. Sim. Inclusive, é muito cultural mesmo. Mas tem um cafezinho aí, aproveita para tomar que ainda tá quentinho, antes que esfrie, né? E nesse momento eu já vou aproveitar também para agradecer o apoio da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa, inclusive, precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é mais que especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e ótimos preços ainda, tá? Eles são muito competitivos no mercado e eu tenho certeza que vão atender você da melhor forma. Com tecnologia de ponta, atendimento personalizado para quem vive esse dia a dia dos negócios, que tá nessa correria toda. Empreender, a gente sabe que é um desafio diário, né? Então, acesse print.com.br, eu tenho certeza que eles vão te ajudar e vão, principalmente, né, levar o nível, né, da identidade visual da sua empresa para aqui em cima. Tá bom? Print, muito obrigada por apoiar o podcast Mundo Empresarial, por essa parceria maravilhosa, tá? Agradeço mesmo. Mas, Franco, falando sobre essa parte da resistência, né, de alguns clientes, isso é muito cultural. Sim. Né? Porque o brasileiro em si tem uma dificuldade de aceitar que, poxa, eu vou gastar. Eu não preciso gastar aqui. Nossa, eu tô precisando, minimizar o meu caixa, tô precisando ampliar isso. Mas não é um gasto, é um investimento. Sim. Né? Eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo. E é um processo, assim, sabe, de formiguinha. É um trabalho que você tem que fazer ali. Você planta uma semente, eu acredito, já deve ter acontecido, não deve ter acontecido, de você falar com o cliente, no primeiro momento ele foi meio resistente, falou, não precisa, e depois ele precisar de você, procurar você. Sim. Já deve ter acontecido isso, né? Compartilha com a gente aí algum caso parecido. Recentemente, não vou usar nomes. Não, nem precisa citar nomes, né? Mas o cliente me ligou questionando o preço, né? E aí eu levei uma meia hora para explicar do que o material é feito de inox, né? Então, assim, a gente, né, usa corte laser, dobra em CNC, que são máquinas muito caras, né, para fazer esse trabalho. Então, assim, eu tive que fazer um investimento
para melhorar meu processo de produção. Automaticamente, eu tentei mostrar que ele também deve melhorar o processo de produção dele. Claro. Né? Então, assim, a gente... Só aproveitei essa pausinha, esse momento que você está respondendo para eu tomar um cafezinho também, né, gente? Senão vai esfriar. E daí consegui... na verdade, ele queria uma quantidade, né, de 80 peças e a gente conseguiu mandar 20 com prazo maior de pagamento, né? Em algumas condições especiais para ele poder fazer o teste e fazer uma avaliação. Eu também entendo que o cliente pega o meu produto, que é muito diferente, às vezes muita gente não conhece, e faz uma comparação com um produto que já existe há muitos anos. Tempo no mercado, né? Então o cara sabe que a lâmpada, como ela funciona. E ele olha pro meu e fala, pô, o que será isso, né? Como que funciona? Então a gente faz muito vídeo, faz muita foto, tenta publicar ao máximo. Como a empresa ainda é uma empresa muito pequena, não tem tanta visualização, né, no mercado, assim, não é tão vista no mercado, a gente está começando a fazer esse trabalho agora. Então fica difícil do cara entender o que é o produto. Aí quando entra em contato com o nosso time, eles vão falar, não, é feito assim, assim. Explica e mesmo, com detalhes, né? E mesmo assim tem resistência. Então esse cliente falou, pô, então faz o seguinte... vou pegar uma. Falei, pô, vamos mandar 20. Se não der certo, você me devolve. Eu te devolvo o dinheiro e tá tudo bem. Isso, eu acho que isso é uma confiança que você passa muito grande do seu produto. Sim. Já tô há 17 anos fabricando isso. Eu nunca peguei uma devolução. Já, lógico que como qualquer produto, até os carros mais tecnológicos hoje quebra. Tem recall, gente. Com certeza. Não é? Até de montadoras que estão aí, ó, sei lá, anos-luz fazendo o mesmo carro e acontece, dá um problema lá e tem que recolher tudo de novo, né? Não tem jeito. Com certeza. A manutenção existe, Sim. Né? Porém, eu nunca peguei devolução de insatisfação. Então, assim, por várias vezes eu mando com um boleto para 60 dias direto e falo, pô, testa aí os 60 dias. Se não der certo, você me devolve, eu rasgo o boleto. E até hoje não deu certo e por várias vezes muitas empresas fizeram a compra da quantidade total da granja porque conseguiu mensurar ali o que realmente importa, que é o bem-estar animal. Bem-estar. E outra, eu acho que esse teste é muito rápido, né? Sim. De ser feito, não é? Então eu acho que esse retorno, esse feedback positivo que você acaba tendo depois dos clientes, que são meio resistentes no início, eles percebem a curto prazo o benefício que isso traz. Sim. Então eu acho que fica mais fácil de tomar essa decisão. Não é um produto que você vai demorar 3 meses para você ter um retorno. Não, é algo que você consegue ver ali em uma semana, uma diferença absurda, né? Sim, é porque o animal ele tem 3 fases, né? Maternidade, né? Que ele nasce e fica até os 27, 28 dias, na maioria das vezes. Creche. E depois a engorda, né? Quando fala creche, eu acho tão engraçadinho. Eu já fico imaginando. A minha mente já me leva pra outro lugar, assim. Eu já imagino um lugarzinho com vários porquinhos. Ai, que coisa fofa. O nome de cada situação é bem o que acontece. Maternidade, ele tá com os irmãos e a mãe. Entendi. Né? Como se estivesse em casa. Creche, ele já passa a ficar conviver com os coleguinhas. Só com os colegas. Com os irmãozinhos, né? Ai, que bonitinho. E a engorda, vamos falar que é a juventude ali, né? Então ele vai comer mais, vai ter mais acesso à bebida, que é a água, né? Que é onde ele precisa ganhar peso. Que é a maioria das vezes é o que acontece com o ser humano também. Mas vamos lá. Principalmente depois que casa. Aí, né? Justamente. É meio complicado. Então, nessa primeira fase de maternidade, que é um dos produtos que a gente, né, vende mais, quando eu passei a fazer esse tipo de proposta para o pessoal conhecer, a gente passou de uma venda de 300 unidades mês para 3.500. Ô, louco! Né? Então, assim, era a chance de dar muito certo ou de dar tudo errado. Falei, pô, 3.500, se o pessoal me devolver, eu tô lascado. Graças a Deus vem dando certo, né? Então a gente tem conseguido convencer o pessoal dessa forma. Só que isso migrou para todos os produtos. Então a gente tem produto lá de R$12.000 a unidade que eu tenho que mandar pro cara testar. E também, graças a Deus, nunca voltou,
né? Lógico que o fluxo é menor, né? A procura acaba sendo menor porque é mais nichado ainda, né? Isso. Mas assim, a gente viu que dessa forma que a gente tinha que fazer pro pessoal também quebrar essa dúvida. Paradigmas, justamente. E eu acho que tem muito também, além dessa resistência, assim, do brasileiro em si, falar, poxa, eu não quero gastar, né? Não tem essa visão de investimento, que precisa de um retorno, né? Às vezes imediato, a pessoa, né? Fala, não quero gastar agora, né? Não entende muito essa pegada do que é investimento, do que é gasto. Também tem essa parte de falar assim, poxa, mas será que eu preciso disso? Uhum. Também tem esse... Será que esse meu investimento vai me dar um retorno lá na frente? Como é que vai ser? Sim. Né? Tem essa parte também, né? Que vocês têm que quebrar paradigmas. E não adianta. É uma construção bem específica, né? É lenta, porém, tipo assim, a resistência do brasileiro é justamente o que eu trabalho, né? Eu trabalho com resistência, né? Então eu fabrico resistência. Então, quando o cara tá com resistência, ele tem que estar com a minha. Pronto. Exatamente. Boa. Gostei disso. E tem o lance também daquele negócio assim, mas... Tem muitos empreendedores que já estão meio calejados, né? No sentido assim, mas o fulano me prometeu tal coisa e não cumpriu. E agora você tá falando que vai fazer a mesma coisa, entendeu? Eu sei que é um produto diferenciado, mas tem esse receio, essa barreira, esse paradigma também existe em algumas negociações. Né? Você tá me prometendo uma coisa, será que vai cumprir mesmo? Né? Aquele pezinho atrás acontece que o empreendedor geralmente tem também, né? Uhum. Enfim. Franca, hoje, não sei se esse ano, mas até o ano passado era capital do e-commerce, né? Em volume e proporção, era a cidade que mais tinha volume de e-commerce pelo tamanho, né? Não sei como que tá isso esse ano. O que eu quero dizer com isso? Eu tô num lugar onde eu deveria explorar mais o e-commerce, né? Porque hoje é o futuro, rápido, agilidade, economia de um monte de coisa. Isso. Porém, o meu cliente ainda na maioria, o produtor do interior que não tem acesso, né? Às vezes o filho tem. Então a gente tem muito acesso, né? Pelo online. Só que eu ainda gosto... O seu público ainda é um pouco mais... Né? Eu gosto da outra geração. De, como se diz, pisar no esterco. Eu vou lá na granja, visito, olho no olho. Tem algumas barreiras, né? Lógico, porque os caras, na maioria, principalmente no interior do Paraná, Santa Catarina, pessoal mais conservador... Mente um pouco mais fechada para algumas coisas. Aí chega um cara de São Paulo com sotaque de mineiro, tatuado de brinco. Fala, como é que eu vou confiar nesse cara? Tá me prometendo o Robocop, porque eu tô com uma lâmpada. E me traz um negócio de inox, com a luzinha, com um sensor de não sei o quê. Então, assim, é muito difícil, né? Eu chego lá... O cara, alemãozão, rústico. Primeira impressão, é engraçado. Eu desço do carro, o cara olha pro meu braço. Depois olha pro brinco e só falta mandar embora. E daí eu tenho que conversar, mostrar. Ainda bem que é um paulista com jeito de mineiro, né? Que aí vai, conversa, mostra. Toma um chimarrão, né? Tem esse hábito. Toma um cafezinho. Come um queijo, se tiver. E a gente... Na maioria das vezes, quando eu falo a maioria mesmo, todas as viagens que eu faço, todas, eu trago negócio, e muito. Então, assim, 70% das visitas eu consigo trazer negócio, né? Por quê? Porque o meu produto ainda é tete a tete. É visitar o cliente... A gente olho no olho ainda, né? Isso. A gente está na era digital, acho muito interessante, muito importante, potencial muito grande. Porém, o meu produto ainda é coisa de chegar lá, mostrar... Bater na porta mesmo. Bater na porta. Então, isso me facilita muito o negócio, né? A dificuldade é que eu ando por semana 5, 6 mil quilômetros. Então, vir para Itu é como se eu estivesse num bairro de Franca, né? Tranquilo para você. Tranquilo, porque eu tô acostumado a andar muito, né? E faz parte do meu negócio. Eu acho que por muito tempo ainda a gente vai ter que fazer isso. Meu sócio hoje está para Minas, né? Com o Luigi, visitando uma outra granja.
E eu acho que funciona assim, tem que ir desbravando as... Tá certo, mas isso é muito legal. Eu acho que nada melhor, Franco, que você saber exatamente como conduzir o seu negócio, né? E saber como funciona o seu produto e como que vai funcionar você apresentar esse produto para o cliente que você precisa, né? Não é porque hoje a gente está na era digital e que, né, a maioria dos negócios conseguem se sustentar muito bem, né, na internet e tudo mais, que tem que ser assim, não existe uma regra, entendeu? Até porque eu ainda sou do time que, por mais que, por exemplo, eu uso inteligência artificial, eu acho que é fantástico, nos ajuda muito, principalmente pra gente que trabalha na área da comunicação, facilita na hora de fazer um roteiro, facilita na hora de você... Às vezes a gente não tá com criatividade, sabe? Não tá naquele dia que você precisa fazer um negócio, mas você... tá difícil, sabe? E aí você coloca lá na IA, por incrível que pareça, ela te dá uma luz, assim, te ajuda, pelo menos, a mostrar um caminho. Não que você tenha que usar 100% o que ela faz, mas até porque eu sou meio contra isso. Eu acho que não substitui a nossa mente. Não substitui de jeito nenhum, entendeu? E acho que nunca vai substituir. Por mais que tem muita gente que tenha medo. Mas eu acho que, assim, nada melhor do que você saber exatamente... como você tem que fazer, sabe? Não, eu sinto que é assim. Eu ainda tenho os clientes dessa forma e eu gosto de ser assim. E eu vejo o resultado sendo assim. E você comprova isso no dia a dia. Sim. Né? Não existe uma regra. Eu acho que... E eu vou ser sincera. É muito bom você ainda ter esse tipo de atendimento. É muito bom. Eu acho que essa confiança... Isso transmite confiança. Sim. É o olho no olho... É no apertar de mão, sabe? É você... Quando você vai na empresa, você consegue saber exatamente o que o cliente tá precisando, porque você vê as dores dele ali. Ele te apresenta, né? E às vezes ele tá tão imerso naquela situação que ele não consegue encontrar um caminho. E às vezes você aqui de fora, indo lá, consegue falar, bom, mas você já pensou em fazer isso? Já pensou em colocar isso? Enfim, eu acho que isso facilita muito. Em qualquer negociação, em qualquer proximidade comercial também. Né? Como a gente trabalha com o desenvolvimento das dores do cliente, né, das necessidades, se eu não estiver lá, eu não sei o que está acontecendo. Então, às vezes eu vou para levar um aquecimento, ele precisa de um transporte para a fêmea e precisa de um comedor especial, porque o espaço dele é curto ou o que ele tem é pequeno. Então, assim, a gente tem hoje uma linha de produto muito diferente, né? Bem ampla, né? Isso. Nós temos um cortador de cauda para fazer caudectomia, né? Que é muito parecido com o importado alemão. Só que aí a gente trouxe algumas melhorias para quebrar a patente. Umas adaptações. Isso. Como no Brasil é extremamente necessário proteção, NR10, NR12. Então a gente conseguiu adaptar, fazer um produto muito bom, né? Com uma durabilidade muito maior. No entanto, a gente dá garantia vitalícia do produto. Se quebrar, a gente troca ele em qualquer período, né? Não tem... essa garantia é vitalícia, ele vai ter pro resto da vida. Se ele não perder o equipamento, ele tem garantia. Né? Então, assim... E isso a gente encontra fazendo a visita. Olhando o cliente, sabendo o que ele quer, como ele quer. Então, assim... É muito... Primeiro que é muito legal eu poder conhecer vários lugares, culturas. O Brasil tá frio, tá quente. Eu tive no Paraná numa semana e no outro tava numa feira no Ceará. Né? Então eu tava aqui a 3 graus e na outra semana eu já tava quase 40, né? Em Fortaleza. E os dois ambientes no mesmo país sobre suinocultura. Né? Então, comportamento de um suíno no Ceará é totalmente diferente do sul, né? Do Paraná. E o Brasil se adapta, né, a isso. O povo do Brasil, o brasileiro, ele é incrível, né? Eu já visitei granjas em outros países, né? E o pessoal também, muito trabalhador e tal, mas o brasileiro, ele não desiste, não né? desiste, a palavra... Quando a gente fala que o brasileiro não desiste nunca, é porque é real. Isso, é verdade. É verdade. E em qualquer segmento ainda, né? Sim. É muito e tá caminhando, né? Vai ser um pouco difícil pegar o primeiro lugar na produção de suíno, só que os especialistas dizem que é impossível, né? Mas eu sou um cara que
Meu negócio é sonhar, fico só sonhando com um monte de produto, inventando um monte de coisa. Eu acho que está muito próximo por conta das condições de ambiente. Água, né? Hoje o maior produtor é a China. Logo eles vão se preocupar mais com a questão da água do que da produção animal, né? Então... E nisso a gente, graças a Deus, pelas belezas naturais e pelo país que a gente tem, a gente nada de braçada nisso, né? Com certeza. Pena que a gente não valoriza muito. Isso. Infelizmente, tem o lance aí da sustentabilidade, que ainda é um bebê que está engatinhando, né? Em diversas esferas. Mas nós temos água em abundância aqui no Brasil. Com certeza. Né? A começar pelo banho, né, gente? A gente toma banho 2, 3 vezes por dia aí, coisa que em outros países isso é praticamente, quando você fala, nossa, como assim você toma banho todo dia? E não é porque eles são... não tenham higiene, não é questão disso, né? É cultura diante da dificuldade de acesso, da necessidade. E aí... É o que você falou, o brasileiro se adapta. E aqui e fora a mesma coisa. Né? Eles se adaptam à realidade deles, de alguma forma. Então, não é questão de julgar, né? É questão de você reconhecer as coisas boas que a gente tem aqui, né? E eu acho que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. Com certeza. Não é? Com Nesse certeza. ponto. E planos para o futuro da FZardo? O que você, o Marcelo, enfim... seus colaboradores almejam para os próximos anos? Quais são os próximos passos de vocês? O que vocês estão planejando aí? Sim, nós... Aos poucos nós estamos fazendo investimentos em maquinário, né? Para conseguir... O nosso sonho é fazer uma linha, na verdade, de produto comercial que sirva para todos, não fazer só os exclusivos, né? Então, assim, hoje a gente faz alguns itens que não atinge 80% dos produtores, né? O aquecedor, sim, mas é um item, né? Ele tem essa data de comércio, que é no inverno, mas nós estamos já providenciando equipamentos, máquinas para produzir os outros em escala, né? E fazer o comércio. Nosso sonho é conseguir, né, não só crescer como empresa, mas ser uma referência, né? A gente, para os nossos clientes, hoje nós já somos referência para alguns, né? Pelo menos para a maioria, porque nós temos itens exclusivos. Mas ser reconhecido como uma empresa que está batendo na tecla de bem-estar animal, né? Então isso é bacana. Nós fazemos muitas reuniões e bate-papo entre eu e Marcelo e todo mundo. E o interessante da empresa é que está todo mundo engajado no mesmo propósito. O primeiro é ganhar grana, é ganhar dinheiro, levar para casa o pão, a bebida, o sonho de carro, casa, né? Todo mundo está com esse mesmo pensamento. E, em segundo lugar, lá é uma empresa, né? Aí teve uma equipe de vocês que foram lá, que, né, nos conheceu. É uma equipe engajada, muito família, que está comprometida e veste a camisa, porque nós temos o sonho de crescer e dar oportunidade para todo mundo. Então, eu costumo dizer, não é só para mim, né? Todo mundo aqui é uma empresa pequena, então vamos pensar assim, se a gente crescer, todo mundo cresce. Exatamente. Lógico, buscando conhecimento, vai começar a abrir portas, né? Enfim, para gerente de produção, tem uma infinidade de oportunidades. Né? Isso. Então, nosso sonho é fazer com que a empresa cresça, né, para se manter no mercado e que continue... Ser cada vez mais competitiva, né? Isso, com certeza. E continuar criando peça e produto, que é o que a gente gosta de fazer. Vocês já exportaram, inclusive, né, para fora do Brasil. Você tinha comentado ali nos bastidores comigo que para Bolívia. Para Argentina, Paraguai, Uruguai. E também mandamos para 3 países, né, fora. O que eu lembro que a gente mandou direto foi para Alemanha, para Hannover. E os outros 2 foi por intermédio de outras 2 empresas, né? Que são empresas de fora, uma israelense, a outra italiana, que tem sede no Brasil. Então comprou com a gente, tem uma parceria e mandou para esses países. Mas eu fico feliz de saber que a gente está fazendo itens o seu produto já que tá lá serve fora, para todo né? lado. Isso é verdade. Independentemente
da região, independentemente do clima, é uma coisa que vocês conseguem literalmente oferecer para esse conforto e bem-estar animal, né? Sim, como a gente fala em aquecimento, o Brasil é um país tropical, então, na teoria, a gente não ia ser bem sucedido aqui, né? Porque o período de frio nosso é muito pequeno. Só que automaticamente a fêmea precisa de ser resfriada, então as salas têm que ser climatizadas, tem que ter como se fosse um ar-condicionado para as fêmeas. E daí a gente aquecer os leitões, né? Então, por isso o nosso sucesso no Brasil. Lá fora, em alguns países, é o contrário. Quase não tem calor. Pelo menos em alguns é raro. Exatamente. Dependendo da localização. Então a necessidade de aquecimento é o ano todo. Então é um clima confortável para a fêmea e para os leitões é crítico, né? E o sistema que eu tenho visto, né, lá fora também não tem essa tecnologia que a gente tem, né? De controle de temperatura. É um controle para a sala toda, não é individual. Então a gente conseguiu mandar, volto a dizer, como é uma empresa que está começando, pequena, então tem algumas dificuldades, né? Principalmente de acesso comercial com essas empresas. A gente já está entrando na Apex, né, Brasil, para poder fazer para ter essa ajuda e conseguir melhorar, mas a nossa preocupação é fazer no nosso quintal, aprender para depois levar para fora. Mas sempre que vem alguém é bem-vindo e a gente... Não, e outra, Franco, aquele negócio, fato de vocês fazerem um produto, desenvolverem um produto personalizado ainda, que você consegue, né, fazer ainda um projeto especialmente para aquele cliente, e você conhecer as dores de clientes de diversos lugares do mundo, isso traz não só conhecimento, mas traz bagagem para vocês, sim, entendeu? E nada como vocês, assim, viverem, né? O dia a dia mesmo, porque é aquilo que eu falo, o conhecimento técnico, uma faculdade, o curso técnico, ele é importante? Ele é. Mas a gente só aprende de verdade mesmo na prática. Sim. Ponto final, entendeu? O que eu aprendi na faculdade foi muito legal, foi muito bom, mas eu tive que me adaptar em diversas vezes, porque aquilo que me foi passado era só um molde, entendeu? Mas a emissora que eu trabalhei, logo que eu saí da faculdade, não seguia aquilo. Sim. Então eu tive que me adaptar, né? E aquela adaptação me serviu para outra empresa que depois eu trabalhei, e assim foi. Então, nada como você realmente atender uma necessidade, ver algo diferente, você traz aquela dor de um cliente lá de fora para um cliente aqui e vice-versa, sabe? Eu acho que é isso que faz com que vocês realmente tenham experiência profissional e consigam se tornar cada vez mais, assim, especialistas naquilo que vocês fazem. Sim. Porque hoje o que falta é especialista. Uhum. Porque saber um pouco de tudo... Na internet você consegue. Sim. Né? Hoje a internet, até se falar que a gente não auto se medica, pelo amor de Deus, né? Todo mundo toma um remedinho ou outro porque pesquisou no Google. Sim. Não é? Ai, sim, tô com uma dorzinha de cabeça, o que eu tenho? Pronto, já vai lá, é o médico dos médicos, né? Sim. Só que se a dor persistir, você vai procurar um clínico geral? Dificilmente não, você vai procurar um neuro. Sim. Né? Que é um especialista naquilo que você tá sentindo. Então, assim, nada melhor do que vocês realmente vivenciarem essa diferença, né? De diversos países, diversas necessidades, para vocês conseguirem oferecer literalmente o melhor e serem cada vez mais especialistas naquilo que vocês fazem. Sim, com certeza. Né? Todo dia a gente aprende um pouco. Sim. Né? Tanto dentro da produção, né? Quando eu falo que o pessoal tá muito conectado, os meninos, eles toda hora vem um e fala, pô, dá pra melhorar isso aqui, vamos fazer. Então, assim, o time tá muito unido. Redondinho, né? Tá muito redondinho. Essa necessidade de aprendizado eu passo muito para eles, até evito falar da minha experiência com estudo, né? Não é um exemplo. Até porque você buscando conhecimento antes de ingressar num trabalho, você corta muito... Você antecipa os caminhos muito, aí, né? Com certeza, né? Fica tudo mais prático, sim, e rápido, né? Sim. O conhecimento é muito importante e uma faculdade, um curso técnico é essencial, principalmente hoje, né? Não que na minha época não seja, até eu acho que seria muito mais para mim, mas procurar aprender e depois no dia a dia você vai aprender aperfeiçoar, e né? vai conseguir encurtar os caminhos.
A gente, nessas visitas, a gente aprende muito. Inclusive aqui, né? A gente bate-papo ali. Então, essa troca de experiência é muito importante, né? Acredito que para os dois lados, né? Com certeza. Eu imagino, eu assisti algumas já, né? Alguns podcasts de vocês. E eu acho que vocês aqui vê tanta coisa que deve estar... Não, a gente já tem diploma de várias coisas aqui, não é, Lucas? Empreendedor nato. Eu só não sou médica porque eu não estudei, assim, a medicina em si. Porque conhecimento a gente já tem. Porém, não é? Eu só não tenho o certificado em si. Mas já posso fazer uma cirurgia se eu quiser, entendeu? Tem alguns aí que pratica, né? Não. Já saiu Isso aqui, gente, é só uma brincadeira, tá? Eu só estou brincando. É melhor avisar já, porque é capaz de pegar só esse corte meu e viraliza lá, falando assim, olha só, jornalista tá alegando que é médica e tal. Calma, gente, por favor, tá? Vamos, né? Vamos ser coerentes aqui. Mas é isso. Isso, assim, isso que você comentou do seu time tá redondinho, né? E das pessoas estarem engajadas, de vestirem a camisa. Eu acho que é muito porque você, né? Como você, assim como o Marcelo, seu sócio, acreditam muito no que vocês fazem. E isso precisa acontecer mesmo, porque... se você não der o exemplo, se você, principalmente hoje em dia, né? Se você não mostra que você que é, de certa forma, o idealizador daquele projeto, daquela empresa, não acredita no seu próprio sonho, não trabalha no dia a dia ali com todo o gás e toda a força de vontade, não tem como você inspirar os seus colaboradores. Sim. Eu acho que começa pelo exemplo, né? Começa por aí. E outra coisa, eu acho que é essa transparência, né? O fato de você ser uma pessoa acessível, você, o Marcelo, do seu colaborador chegar e falar assim, olha, eu acho que a gente pode melhorar isso. Esse acesso é muito legal. Você se colocar no mesmo lugar, isso é muito interessante. Porque a gente já ouviu casos, a gente vê casos de vez em quando, de que, o chefe lá, ele é literalmente inacessível, sabe? Não dá pra chegar nunca no cara pra sugerir uma ideia, alguma coisa, de forma alguma, né? Fica aquele... clima tenso, aquela coisa horrível. Geralmente são empresários, a gente fala aqui, né? Não empreendedores. Acho que quem empreende, quem tem realmente esse gás de empreender, é quem coloca literalmente a mão na massa e vai junto, caminha junto, cresce junto com os colaboradores, né? Sim. Eu, há 4 anos, pouco mais de 4 anos atrás, sempre trabalhei como funcionário de alguma empresa, né? Então eu consigo hoje ver os dois lados. Os meninos que trabalham com a gente lá, todo dia traz uma melhoria no processo. E a gente dá essa liberdade, porque assim, nós temos algumas máquinas, tem algumas computadorizadas, né? E ninguém melhor para mexer nelas do que os caras que é mais novo, né? Que já quase que nasceu com o celular na mão, ou com uma tecnologia, videogame, enfim. Então assim, a gente tem uma router que precisa ser configurada pelo computador, por um programa. E aí a gente pegou um funcionário muito bom, que é o Gustavo, passou ele para a gerência da produção. Ainda estou fazendo o processo de gerência, porque ele é inexperiente nessa parte, né? Mas assim, mostra que vai ser uma boa pessoa na área. E coloquei o Otávio, que é formado em engenharia mecânica, para operar essa máquina. E aí a gente ensinou o básico para ele. Ele falou, Franco, eu posso entrar na internet, posso cortar um pedacinho? Falei, cara, pode pegar uma chapa, pôr aí e faz o que for necessário para sair o serviço. Pesquisa, se precisar a gente chama alguém, fica à vontade. Aí falou, mas ele voltou à tarde com um monte de coisa que eu nunca imaginei que a máquina fazia. Então, assim, hoje a gente tem uma máquina que faz operações que já era dela, mas que a gente não tinha operário para fazer isso. Tem como fazer microjunta para a peça não cair, o acabamento, o furo. Então, assim, hoje eu dei a condição, né? A liberdade do cara sentar, fazer pesquisa, ficar à vontade, entrar na internet. Tem algumas pessoas, né? Não estou fazendo, né, uma crítica, mas é que tem algumas pessoas que não dá liberdade porque fala, o cara vai mexer no celular, lugar onde não tem, vai perder material. Só que a gente sempre deu essa liberdade, porque os meninos lá, primeiro, eles estão conectados, né, com a empresa. Eles estão preocupados, dá para ver que eles estão preocupados em oferecer e dar o seu melhor.
E quando ele pede essa oportunidade, se eu negar, eu tô criando um cara que... Uma resistência. Pronto. Entendeu? E falta de motivação também, porque você corta a criatividade do seu colaborador ali, né? De certa forma, se ele tá engajado, porque é muito difícil, Franco, muito difícil mesmo, principalmente hoje em dia, encontrar pessoas que queiram sair da zona de conforto, né? Que fala assim, ó, porque querendo ou não, eu sou contratado para fazer isso, então eu vou fazer isso. Sim. Não quero, tipo, criar mais coisas para eu trabalhar, entendeu? Não vou, Sim. Entendeu? E aí, se o cara tem essa iniciativa, chega para você e você poda, de certa forma, pronto. Aí, dificilmente ele vai ter um insight de novo e não vai conseguir chegar para você e falar, olha, eu pensei em trazer isso aqui, tu pensa... Não vai ter essa liberdade com você, já vai colocar uma barreira ali, né? Sim. Nós fazemos isso, até porque a empresa FZard é uma empresa que busca fazer tudo novo, diferente. Então, se eu não der liberdade para a galera pesquisar e tentar entrar, engajar e criar também situações, todo mundo lá tá pegando a mesma mania, né? A mesma vibe, né? A mesma vibe. Então, é muito legal isso. Eu conheço histórias, né, dali de Franca, de empresas que já têm muito tempo, de vendedores dessas empresas, que essas pessoas elas têm que vender, entregar, e quando estão no balcão esperando chegar um cliente, porque o vendedor ele ganha comissão, pô, tô só pegando um gancho para explicar aonde essa visão que a gente tem é interessante, né? E é bom passar isso, porque tem alguns relatos que eu ouço que o cara, na hora que ele tá sem cliente, ele tem que ir pro estoque, arrumar estoque. E o cliente chega, aí o outro vendedor pega. Então assim, pô, você trabalha com comissão, você ganha comissão, você tem que estar pronto para atender. Exatamente. E aí, pô, o patrão chega nessas pessoas e fala assim, não, você tá parado, vai pro estoque. Você tá não sei o quê. E as pessoas fazem entrega com a própria moto. Então assim, são amigos meus que contam isso para mim, eu falo, gente, será que eu tô fazendo errado? Porque tipo assim, a empresa é grande, o cara tá rico, e eu tô dando muito... Será que eu tô dando muita liberdade ou eu tô fazendo certo? Mas com certeza eu tô fazendo certo, porque eu tô dando liberdade e tô vendo a produção melhorar. Uma máquina que fazia um processo hoje faz 20. Né? Hoje em dia não dá para trabalhar de forma engessada, entendeu? Então, tudo é uma questão de analisar o contexto. Sim. Né? E infelizmente, às vezes, dependendo das grandes empresas, já estão num patamar, né? Assim, já é nacionalmente conhecida, já tem um patrimônio, já tem nome no mercado, já vende sozinho, dependendo, né? Não dá para generalizar. Mas acontece muito isso mesmo. E infelizmente, porque aí você desmotiva, né, o colaborador, fica assim, aquela relação literalmente do cara que precisa pagar os boletos. Sim. Entendeu? E a empresa não cresce. Não cresce. Não cresce assim, às vezes já tem um nome no mercado e vende realmente bem, continua faturando. Um colaborador a menos, outro a mais, não vai mudar o cenário, dependendo do nível que a empresa está. Mas é muito ruim você crescer dessa forma, eu acho, né? De um colaborador saber que passou ali dentro e sair da empresa por algum motivo, por uma escolha pessoal, enfim, uma outra mudança, e ter essa negatividade, assim, ter esse processo negativo de trabalhar lá dentro não é tudo isso que as pessoas pensam. E eu já ouvi também relato de vários amigos, às vezes a gente ouve, né? Porque, nossa, eu quero trabalhar na empresa tal, porque dá pra construir carreira e tal. Aí você ouve uma pessoa que trabalhou lá falar o contrário daquilo que você imaginava. Acho que antes de fazer o marketing, a pessoa tem que fazer o endomarketing da empresa. Construir um negócio primeiro dentro do núcleo da empresa. Visando os colaboradores, exatamente. Passar para os vizinhos, depois almejar a exportação. Então, assim, a gente segue também dentro da nossa rota que a gente está que a gente traçou e que a gente está seguindo isso. Primeiro, a gente faz o bem-estar animal, mas em primeiro lugar, lógico, né, que tem algumas coisas para a gente melhorar, é o nosso bem-estar, de quem está ali dentro. Para a gente poder construir material e peça adequada para o meu cliente e para o meu cliente entregar um suíno que foi criado com bem-estar para depois eu comer uma carne, um bacon que passou por todo esse processo. Sim, né? Com então, certeza. Assim, não só pensando lá no bacon, mas pensando primeiro na minha equipe, no meu cliente
e depois no cliente dele, né? Não adianta, Franco, quem empreende primeiramente com pessoas, diretamente com pessoas. Né? Porque hoje você tem um negócio, você tem produtos que vocês oferecem no mercado diferenciados, mas você precisa de pessoas para fazer com que esses produtos sejam literalmente produzidos, né? Tenham um diferencial de mercado. Então, realmente, você precisa de pessoas ali trabalhando com você, você precisa de um time comprometido, engajado, motivado, sabe? Que se sinta valorizado, se sinta realmente pertencente àquele ambiente para fazer aquele negócio prosperar, né? E quando eu falo pessoas, aí depois você sai dos seus colaboradores e o seu principal objetivo é atender a necessidade do seu cliente. Sim. Que é mais uma pessoa que tem dores, que tem necessidades e tudo mais. E depois tem o cliente final ainda. Então é literalmente um jogo de dominó ali, né? Uma escadinha que se você pular um degrau ali, corta, vai dar BO. Sim. Em algum momento, o processo de construção ali não vai ser legal, entendeu? Vai ter que às vezes voltar, readaptar, reprogramar, recalcular a rota se for necessário, mas corrigir, sabe? Então, que bom que vocês têm essa visão, assim, que aí vocês, por mais que vocês ainda, você fala que vocês são novos ainda, assim, né? Sim. Estão começando, e no mercado vocês estão começando da forma correta. Sim. E eu acho que é isso que importa. Com valores alinhados, princípios bem estabelecidos, eu acho que dessa forma não tem como dar errado. Sim. Entendeu? E crescer de forma orgânica, né? De forma gradativa, sem querer dar um passo maior que a perna, as coisas vão fluindo e eu tenho certeza que a credibilidade do mercado vocês vão conquistar desse jeito que vocês trabalham mesmo. Querendo ou não, um cliente satisfeito indica o seu trabalho para outro, né? Já faz parte do seu comercial também, de forma indireta, já te ajuda comercialmente e assim as coisas vão caminhando. Com certeza. Né? Só um parênteses é o seguinte. Às vezes o empresário se pergunta, né? E nós estamos numa era muito difícil de encontrar mão de obra que fique no trabalho. E aí ele fala, pô, o cara falta demais. O cara, ele não está se dedicando porque tem alguma coisa de errado. Ou o cara não quer mesmo. Isso. Ou então ele não está se sentindo valorizado. Ele ou tá passando por algum problema pessoal muito sério. Sei lá, alguma coisa tá acontecendo. Você precisa entender isso, né? A gente não tem pessoas... nós não temos um RH para receber essas pessoas, mas nós mesmos procuramos saber o que está acontecendo, né? Então, assim, já teve caso de uma pessoa falar, ó, eu não vou vir em quinta e sexta porque eu tô passando um problema, e tá tudo bem. A gente tem o direito de ficar doente, a gente tem o direito de ficar em casa, pensar, repensar, sabe? O mais importante é a gente entender que aquela pessoa ela precisa estar bem para fazer o melhor dela. Exatamente. Né? E achar pessoas, né, com o nível do que a gente tem hoje lá, não é fácil. Então, assim, a gente faz o máximo para conseguir manter isso e continuar nessa busca do sucesso que a gente está tanto procurando aí. Com certeza, eu não tenho dúvidas que isso vocês já estão conquistando e vão conquistar cada vez mais. Que bate-papo legal, foi muito interessante conhecer um pouco mais aí da trajetória de vocês, da FZardo, enfim. Tem alguma observação, alguma informação relevante, algo que você fale assim, poxa, isso aqui a gente não ressaltou, eu queria enfatizar, da empresa, de algum cliente, algo específico que você queira falar que a gente não abordou aqui? Acho que não, não me lembro, né? Acho que a gente falou falamos bastante. de muita coisa. Então, mas acho que é isso, né? Primeiro agradecer demais a oportunidade, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast. Confesso que cheguei bem nervoso e depois o negócio foi desenrolando, enfim, muito massa. Agradecer vocês pela atenção, pela recepção. Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, dar a oportunidade de poder passar para outras pessoas as nossas dores, a nossa pouca experiência e de repente depois ter um feedback do que pode ser melhorado, porque a gente conta tanta coisa aqui que muita gente depois vai falar, pô, aconteceu isso, podia fazer assim, enfim. Nós estamos, eu e o Marcelo, em busca desse feedback porque a gente trabalha com criação. E o que vocês fazem, levar isso para o pessoal, para o público de vocês é muito bacana, até porque eu assisto muito e consigo aprender muito com esse pessoal também. Parabéns, muito obrigado. Eu acho que é isso.
Ah, imagina, a gente que agradece, é sempre muito bom, né, Lucas? A gente também tem esse feedback, assim, dos clientes, esse feedback seu, agradecemos muito. Eu acho que não é só você que aprende com os conteúdos, eu falo por experiência, o Lucas também. A gente tá aqui sempre entrevistando de coração aberto mesmo, para entender como funciona, com a curiosidade de realmente explorar tudo que a gente puder nessa uma hora e meia de bate-papo, para levar conhecimento. Uhum. Nós absorvemos esse conhecimento, então por isso que eu falei que eu só não sou médica, porque eu não tenho diploma. Agora só não sou especialista em aquecimento, né? Porque eu não trabalho no dia a dia com isso. Mas em resumo, assim, brincadeiras à parte, é sempre muito bom a gente conhecer. E a comunicação, ela é maravilhosa por causa disso, né? Sim. Eu acho que a comunicação assertiva, ela realmente abre caminhos, abre portas, e que bom que a gente tem esse acesso. Sucesso para você, Muito pro obrigado. Marcelo, pra F-Zardo, que vocês sejam muito prósperos, que vocês tenham muito sucesso mesmo, não só aqui no Brasil, mas que vocês continuem crescendo para fora também. E continua nessa pegada. Viu, Franco? Muito Continua obrigado. mesmo que vocês estão no caminho certo, não tenho dúvidas. E voltem, tá? Numa outra oportunidade, com novos projetos, novidades, enfim, as portas estão mais do que abertas para vocês. Muito obrigado. Tá? Agora é o momento de você olhar para essa câmera aqui e agradecer quem você quiser, tá? Se quiser deixar um recado para os seus clientes, seus colaboradores, família, fique à vontade. Ótimo, obrigado. Bom, primeiramente gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, né? Agradecer o meu time, né? A minha equipe, meu sócio, todo mundo que está engajado e acredita no nosso trabalho, na nossa empresa, né? É uma responsabilidade muito grande fazer o que a gente faz. E agradecer minha família, né? Meus amigos, agradecer todo mundo. Só agradecer. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso sempre. E a gente se encontra no próximo episódio, tá? Com muito mais aqui, insights pra você. Compartilha, curte, tá? E se inscreva no nosso canal se de repente você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações também, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito. Às 8 da noite, a gente se encontra aqui no nosso canal. Até mais.